colocar, por favor. Boa noite a todos. É com o coração cheio de alegria que eu não vou falar que estamos mais uma vez nessa casa, porque a gente está aqui toda segunda-feira, quando não quase todo dia. Mas que a gente tem a oportunidade de compartilhar um aprendizado, uma mensagem. E um tema proposto para a noite de hoje, Pedro Paulo, durante esse mês de julho, ele propôs que todos os companheiros pudessem, que viesse trazer a mensagem, que pudesse trazer um roteiro para a felicidade. E os companheiros que tiveram aqui antes deixaram claro que ser feliz, mesmo no mundo de provas e expiações, mesmo passando por desafios, é possível. E o tema que ele me propôs para essa noite é bem-aventurados os pobres de espírito, em algumas traduções, pobres em espíritos, pois dele é o reino dos céus. Então, quando ele propôs esse tema, eu fiquei imaginando, o que é que isso tinha a ver com a felicidade. E fui pesquisar, fomos estudar, e é aí que a gente fica muito feliz quando a gente entende o quanto a espiritualidade cuida de cada um de nós, porque cada um de nós, de vocês aqui, não estão aqui hoje por acaso. Todos fomos inspirados a estar aqui por algum motivo. O Pedro Paulo, com certeza, foi inspirado quando propôs esse tema. Os trabalhadores da casa, com certeza, o orientaram para que ele trouxesse esse tema, sabendo que cada um de nós, nessa transição que o mundo está passando, nós necessitamos desse aprendizado. E com Kardec não foi diferente. Ele também foi inspirado. Porque quando a gente o tema de hoje, a gente vai se ater mais ao Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente olha a organização do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente ali então tem mais uma vez a comprovação do cuidado dos Espíritos na hora, inspirando Kardec nessa organização deste Evangelho. Nos 4 primeiros capítulos, vamos dizer assim, são os pilares da doutrina. Quando então, no primeiro capítulo, o tema é não vim destruir a lei. É quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei de Moisés, ele veio dar o cumprimento. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. No terceiro, quando vai tratar que há muitas moradas na casa do meu Pai, falando da infinidade de mundos. E no quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali deixando claro a reencarnação. E no 5º capítulo em diante, ele vai falar de cada um de nós. Então era necessário que nós entendêssemos as bases da doutrina para que a gente pudesse, então, a partir do 5º capítulo, que é quando começa as bem-aventuranças, falando sobre o Cristo Consolador, que a gente, então, com essas bases, com esses fundamentos, a gente pudesse, então, achar as respostas, dos nossos questionamentos. Então, ali a gente tem a certeza desse cuidado da espiritualidade para com cada um de nós. Deixa eu passar aqui, peraí. Mas antes, então, a gente, quando diz bem-aventurados os pobres de espírito, a gente precisa entender, a gente vai esmiuçar, esse tema. O que seria bem-aventurados? Então, é um adjetivo que significa feliz. E como substantivo masculino, ele nomeia aquele que tem a glória de Deus. Então, poderíamos dizer, felizes dos pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aí parece um pouco contraditório, quando a gente fala assim, felizes os pobres de espírito. Porque na acepção da palavra pobre de espírito, a acepção que nós temos hoje, muitas vezes a gente, quando escuta uma pessoa, a gente fala assim, quando a gente quer ofender uma pessoa, ou quando a gente acha uma pessoa tola,
quando a gente percebe que a pessoa às vezes não tem a formação, a gente diz assim, fulano é um pobre de espírito. Ou seja, dizendo, é tolo, não tenha estudo. É essa acepção que a gente tem muitas vezes. Então, será que feliz essas pessoas? Será que era isso que o Cristo estava querendo dizer? E aí, o que ele quis então dizer com pobre de espírito? Pobre de espírito, será que é aquele que é pobre do ponto de vista material? Muitas vezes a gente tem essa interpretação, né? Que toda pessoa materialmente, né? Financeiramente, que não tem as condições, a gente acha que é pobre e ainda acha que é o pobre de espírito. Será que seria aquele que se deprecia, né? Quantas pessoas a gente fala assim, ai não, porque eu não tenho condições, não, eu ainda não atingi esse patamar. Será que são esses? Será que é aquele que é covarde ou aquele que esconde os talentos, né? Esconde seus talentos para não mostrar para ninguém? Será que era desses que Jesus estava falando? E aí, no Evangelho, ele vem trazer para nós, por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Então, os pobres de espírito são os humildes, não são os tolos, e nem toda essa concepção que a gente tem desse termo. O que seriam então os humildes que Jesus quis dizer também? São simples de coração. São aquelas pessoas simples, humildes em espírito mesmo. Porque é outro termo que muitas vezes a gente tem também, a gente comete equívoco. Porque muitas vezes a gente vai achar que humilde é aquela pessoa que não tem a condição financeira. Então, muitas vezes nós dizemos, eu tenho que arrumar uma cesta básica, a família é tão humilde, não tem nem casa para morar. Fulano é humilde, olha a roupa dele, uma simplicidade, a roupa rasgada. A pessoa não tem condição financeira, ela é humilde. Não, gente. Porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas extremamente carentes do material, mas extremamente orgulhosas. Em outras situações, nós vamos encontrar pessoas abastadas, com a condição financeira enorme, mas com um coração simples, com um coração humilde. Então, não é também a condição de financeira que significa humildade, que a gente deve começar a tentar daqui para frente, quando a gente vai se referir a alguém e falar que é humilde, porque a pessoa está trajando uma roupa simples ou algo desse tipo. E no capítulo 7 do Evangelho, então, traz um trecho em que diz, dizendo que o reino de Deus é do simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que se aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele o afastam as criaturas. E isso por uma simples razão, muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então ele deixa muito claro que o ignorante aqui no sentido da pessoa que não tem conhecimento, que não tem às vezes a instrução, ele vai sim ser preferido nesse reino de Deus, que mais adiante também a gente vai falar um pouquinho, entender o que é esse reino de Deus. Ele vai ser preferido nesse reino de Deus do que aquele que muitas vezes traz inúmeros títulos acadêmicos, né?
a graduação, mas que é soberbo, que muitas vezes se coloca acima do Criador, porque essas pessoas são orgulhosas, porque a humildade, segundo ele, é um ato de submissão. O orgulho é a revolta. Muitas vezes, quando acontece algo, um revés na vida de uma pessoa, a pessoa se revolta, porque eu, porque comigo. E a gente, às vezes, não entende que isso é orgulho. Ou seja, o outro poderia passar por isso, eu não. Eu não poderia. Então, a humildade que Jesus se refere é a simplicidade, é humilde de coração, é aquela pessoa que tem esse coração bom. E ainda, no Evangelho, ele traz então que mais vale, portanto, a felicidade futura, que o homem seja pobre em espírito, no sentido mundano, mas que ele seja rico de qualidades morais. Que ele se coloque, né, acima dos títulos, que ele busque acima de tudo isso as qualidades morais, para que ele possa então adentrar o reino de Deus. E aí, esse livro chama Sermão da Montanha, é do Rodolfo Caligares. Esse livro, ele traz todo o Sermão da Montanha, todas as bem-aventuranças, o Rodolfo Caligares, ele vai esmiuçando. E aí, ele traz, então, essa frase, esse trecho. Deve-se entender aqueles que, aspirando à perfeição, e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhecem o quanto ainda são carentes de espiritualidade. Ou seja, aqueles, né, que estão em busca do reino de Deus, os bem-aventurados, então, são aqueles que mesmo tendo avançado, mesmo tendo vencido algumas das suas vicissitudes, ele ainda se reconhece como carente de espiritualidade. Porque muitas vezes, nós, quando percebemos, né, que demos um passinho, que tivemos um acerto, a gente fala assim, já fiz muito nessa reencarnação, agora deixa para a próxima. Isso aí, agora a gente já acha que é a última bolacha do pacote. Essa que é a verdade. E o humilde, muito pelo contrário, quanto mais ele avança, quanto mais ele vai se despindo do homem velho, mais ele acha que ele ainda está distante, que ele ainda tem muito a caminhar. São bem-aventurados porque a noção que tem das suas fraquezas e mazelas faz lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Então, quanto mais, quando eles têm essa noção das suas fragilidades, das suas sombras, porque o mundo é uma dualidade, né? É o quente, frio, claro, escuro, noite e dia, e nós também não somos diferentes. Somos luzes e sombras. Trazemos as nossas sombras para serem trabalhadas, para serem iluminadas. Quanto mais ele tem noção, a pessoa humilde, o bem-aventurado, ele tem a humildade de reconhecer essas fraquezas, essas fragilidades, mais ele se cobra, ele luta, né, nesse redobrar de forças, nesse recobrar de forças, para realmente conseguir um esforço espiritual. E muitas vezes, quando a gente se defronta com as nossas fragilidades, o que a gente faz? A gente recua. Não, isso é muito difícil, isso eu deixo para a próxima encarnação. Isso aí está fora, eu sou incapaz de conseguir alcançar isso. Então eu vou deixar para a próxima, porque eu não sou santo, eu não sou espírito de luz. Isso é orgulho. É o não reconhecimento. Porque quem reconhece o humilde, ele se põe a lutar. Buscar ter mais força para vencer as suas más tendências.
né? E nós muitas vezes ficamos aí justificando. E uma coisa chama muita atenção nesse trecho, quando ele diz: são bem-aventurados porque têm a noção que têm as fraquezas e mazelas. Quando ele diz que tem a noção, é aquilo que a gente sempre bate na tecla, o autoconhecimento. Da gente reconhecer que nós temos as sombras que precisam ser vistas, que precisam ser olhadas, que precisam ser... elas não precisam ser julgadas, elas só precisam ser observadas para que a gente, então, comece o nosso trabalho, que é o motivo pelo qual nós nos encontramos aqui. Então, é aí que a gente percebe o conselho de Santo Agostinho sempre, e em todas as palestras, em todos os livros, hoje se fala do autoconhecimento, porque é só através da gente deparar com essas nossas fragilidades é que a gente vai começar a caminhar. Porque muitas vezes a gente está olhando para fora, a gente está olhando o tropeço do outro, a gente está julgando, a gente está apontando o dedo pela nossa incapacidade de olhar para as nossas sombras, de enxergá-las e de se colocar à luta para vencer cada uma delas. E aí é mais fácil a gente ficar olhando para o outro, né? Então, é essa necessidade da gente sempre estar falando do autoconhecimento, porque eu só posso mudar aquilo que eu reconheço. Se eu não me reconheço uma pessoa egoísta, eu nunca vou achar que eu tenho necessidade de trabalhar o egoísmo. Então, é preciso reconhecer. E é preciso, como diz, fazer a luz brilhar sobre essas sombras. E quando ele fala, então, agora, na última parte, do reino de Deus, onde será que está esse reino de Deus? Onde fica? Muitas vezes a gente acha que é após o desencarne, né? Que nós vamos chegar lá no nosso lar, na colônia espiritual. E aí, lá em Mateus, no capítulo 5, ele trata das parábolas do reino. A gente não vai falar parábola por parábola, mas eu vou citar as parábolas. São 5 parábolas, são 5 as parábolas do reino. Então, a primeira, o reino, quando Jesus falava, ele falava que o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a rede ao mar, e assim continua a parábola. Depois ele vai falar para um outro grupo, porque ali ele estava falando com pescadores. Ele se utilizava, para cada grupo que ele falava, ele utilizava uma figura de linguagem que aquele grupo pudesse entender. Depois ele vai falar do reino de Deus, é semelhante ao homem que semeou a boa semente, e pela noite o inimigo semeou o joio. Então ele estava falando para os lavradores. Depois ele vai falar que o reino de Deus é semelhante, ali tem um erro, ao homem que encontrou uma pérola. Depois ele vai falar que o reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro no campo. E naquela época, quando você encontrava um tesouro no campo, você comprava aquele pedaço, né? Para você ser o dono da terra, ser o dono do tesouro. E por último ele vai falar que o reino de Deus é semelhante à mulher que faz a massa e utilizando 3 medidas de farinha e 1 de fermento e continua. O que essas parábolas trazem em comum? Todas elas têm algo em comum. A palavra dentro. O peixe, quando ele falava para os pescadores, né, lançar a rede ao mar, o peixe está dentro do mar. Quando ele falava para o lavrador, da parábola lá da noite saiu, o joio, a semente está dentro da terra. Quando ele vai dizer que da mulher lá da massa, para colocar o fermento se coloca dentro da massa. A pérola que ele se referia, que o homem encontrou, se encontrava dentro da outra. E a outra, qual que é? Deixa eu voltar aqui.
o tesouro se encontrava dentro do campo. Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Que o reino de Deus está dentro de nós. Muitas vezes nós estamos procurando, está mostrando para nós que nós estamos na rota errada. Porque nós estamos procurando lá fora o que está bem, mas bem pertinho, aqui dentro de cada um de nós. A gente fica buscando lá fora algo que está aqui dentro. Então, para esse reino, é preciso que a gente edifique esse reino dentro de cada um de nós. É preciso que a gente busque iluminar essas sombras que nós trazemos. É preciso que a gente comece a caminhar e a reconhecer, a parar de olhar para fora, se distrair com as coisas aqui de fora, porque nós não sabemos que horas nós estaremos, sendo chamados de volta. E muitas vezes a gente fica deixando, essa daí eu vou trabalhar na próxima encarnação. A gente não sabe nem quando a gente vai, quando a gente volta. Então, que a gente aproveite o tempo, que a gente aproveite essa encarnação, que a gente não perca o nosso compromisso, porque nenhum de nós aqui veio aqui a passeio. Nenhum de nós viemos para, como diz a música lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai deixando. Aí nós vamos ver onde ela vai nos levar. Porque nós vemos nas obras, nos livros, nas reuniões mediúnicas, quantos espíritos que ainda não entenderam a passagem, ainda se encontram agarrados, apegados a essa matéria, aos bens materiais, aos seus tesouros. Porque nós estamos buscando o reino de Deus, a felicidade, aqui fora, nas conquistas materiais, e eu gosto de abrir um parênteses, que isso não é não há nenhum problema nisso. Todos nós queremos ter um carro melhor, uma casa melhor, a decoração. Nada disso é problema. O problema é quando isso nos torna escravos. Quando a nossa motivação da nossa vida se resume à conquista do ter. Então nós temos que usufruir de tudo que nós temos, nós entendendo que nós podemos possuir, mas que nós não podemos ser possuídos. É aí o nosso problema. Então hoje, a gente fica nessa busca, nessa loucura, o tempo está correndo e a gente parece estar tudo louco, correndo não sei para onde. Então que a gente busque sim os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos, mas não perdendo de vista os nossos compromissos, os nossos propósitos, que a gente tem um propósito de vida. E muitas vezes a gente vai falar assim, mas eu nem sei qual é o meu propósito. Sabe? É só olhar para a sua vida hoje, como você está, como você se encontra, qual o desafio, que a gente sabe onde é, como diz, que o calo aperta, o que é que eu tenho que fazer. Porque nós estamos exatamente onde cada um de nós precisa estar. Então, quando a gente fala assim, na próxima encarnação, eu sou uma que falo, eu vou passar bem longe desse povo, tudo da minha família. Não, eu falo que vou te salvar. Você eu falo que eu salvo. Mas a gente está onde a gente precisa. Porque são esses difíceis que estão na nossa vida que nos ensinam. Que mostra para nós. Porque se ele me traz uma impaciência, uma intolerância, é aí que eu preciso aprender. Porque isso aqui, meus irmãos, é uma escola. Na escola a gente faz a prova, a gente estuda, a professora ensina, e a gente só passa quando a gente faz a prova e passou.
Enquanto a gente não obtiver a nota, não colocar ali tudo bonitinho, a gente não passa, a gente vai ficar repetindo. Então, se vocês querem livrar do marido, da esposa, da cunhada, do cunhado, trata de estudar bem, para que na próxima a gente fique livre. É bem por aí. Então, que a gente não perca, que a gente entenda que nós estamos onde precisamos, que a gente busque os nossos sonhos, mas que a gente não perca de vista quais são os nossos tesouros, que são exatamente os tesouros que se encontram e precisam estar dentro do nosso coração. Porque quando nós partirmos, nós não vamos levar casa, nós não vamos levar carro, nós não vamos levar nada. Nós levaremos os tesouros do nosso coração. Aquilo que nós buscamos ser, aquilo que realmente somos. O ter vai ficar, mas o ser vai conosco para toda a eternidade. Todas as nossas conquistas, a nossa evolução a nível moral nos acompanham. O que nós somos hoje é a soma de toda uma vivência. Agora a gente não trouxe bem material de nada lá de trás. Então que a gente busque nessa caminhada, nessa viagem, a cada passo, a cada ponto dessa caminhada, que a gente vai se despindo desse homem velho que ainda habita em nós. Que a gente possa ir deixando ele ao longo dessa viagem. Que a gente busque nessa interiorização que a gente precisa fazer o sentido, os nossos propósitos. Que a gente busque a razão para se manter firme nessa caminhada. Que a gente não se perca, porque nós estamos ainda na rota errada. E o papai está lá, né? Deus está lá, igual o GPS, toda hora redirecionando a rota, porque a gente erra, redireciona a rota e volta. Então, que a gente busque caminhar a cada passo, se despindo desse homem velho, largando para trás tudo aquilo que não serve para nós, que não atende o nosso eu superior. Que a gente busque fazer essa caminhada entendendo que mesmo diante dos desafios, nós podemos ser felizes. Porque ser feliz é um estado, é uma conquista, é entender, é a submissão, né, a Deus, é entender que o desafio que eu estou passando é a autorresponsabilização, é a gente parar de se vitimizar. Ah, eu estou passando por isso porque fulano fez isso comigo. Não, ninguém faz nada com a gente. Tudo no mundo é energia, é vibração, é frequência. Então a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então a gente precisa de parar de colocar a culpa no outro, se autorresponsabilizar. E a gente só faz isso quando a gente tem esse olhar. Então que a gente busque nessa caminhada e deixando para trás esse homem velho, e que a gente busque prestar atenção durante o percurso. Que a gente não se preocupe com o destino, mas que a gente saiba apreciar a nossa caminhada, o percurso. Esse sim é o mais importante. É a forma como nós estamos caminhando, para que a chegada no destino seja mais tranquila. E para finalizar, eu queria deixar para vocês uma pergunta. A partir desse entendimento, então, né, do que é o pobre de espírito, como cada um de nós se sentiria hoje sendo chamado de pobre de espírito? Que fica para reflexão. Porque muitas vezes a gente vai entender, né, pela lógica, que pobre de espírito é humilde, né? Então eu posso ficar feliz de alguém me chamar de pobre de espírito. Mas será que eu realmente sou pobre de espírito? Será que eu mereço ser chamada de pobre de espírito? Então fica para a nossa reflexão durante essa semana. Muito obrigada, boa noite a todos. Não, é de casa, né? Tá vendo aí, gente, como é que os de casa são tratados. É, Marli. Durante o dia que eu estava falando ali, veio algumas coisas na cabeça. E claro que tem brincadeira, mas tem gente meio burro.